É isso aí, gente. Sejam bem-vindos a mais um Covil dos Monstros. Este programa maravilhoso em que o trio do TPK, as mentes malignas em busca de novas ameaças, ataca novamente, mas desta vez, heróis cortaram uma das cabeças. A quem interessa calar a cabeça mais sensata das mentes malignas? Ou não tanto, né? Que participa desse programa junto com a gente. Eu acho que ele não é tão sensato assim, não. Bem, aquela que ainda tem algum traço de humanidade no coração, aquela que se arrepende dos males que fazem, mas ainda continua fazendo como um vício maldito. E o Sim, Gotti hoje tá com dor de cabeça, tá com a pressão alta, então ele precisou descansar. mas tá tudo controlado, tá Já tranquilo, tá, ele tá ele descansado. tá só de ouvinte hoje pra ficar perturbando a gente pelo chat. Talvez ele se arrependa da decisão dele de Não ser o freio, né? não ser esse freio moral aqui, né? Como se a gente se importasse com o freio moral dele, né? Megalock fala para seguir seus instintos malignos. E é o que nós fazemos nessa noite de hoje. Mas sem delongas, eu sou o Paulo Web, sou uma das mentes do TPK, sou um dos narradores do Orla e também um dos criadores com ele. Sou escritor, sou editor de vídeo de alguns aqui. E agora eu só penso em fazer que as minhas sugestões malévolas sejam vencidas aqui, que agrade o grande público aqui, os adoradores dos monstros. E aqui comigo, nessa noite insana e malvada, está aqui ao meu lado. Tem que apontar pra cá, né? Eu sempre esqueço que é o É. contrário. Marcos, se apresente, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcos. Tô aqui sou um dos narradores do Orla, um dos idealizadores também do canal. Tô aqui para preparar um monstrinho especial para a galera que vai jogar a minha mesa, que teve um desfalque esse final de semana por conta das eleições, né? Não ia ter tempo hábil para preparar tudo para a transmissão, então nós preferimos adiar um pouco, mas em breve teremos novas mesas aí rolando, então fiquem tranquilos que material tem aí para a gente poder aproveitar. E hoje estou aqui especialmente para fazer com que o Igor chore, principalmente com que o Igor chore, né? Já que ele não quis estar presente, né? Ele ficou fazendo mimimi, ai, tô passando mal, tô passando mal. Eu Então acho, agora eu ele acho vai que talvez a passar. consciência dele doeu antes do programa, cara. Talvez seja Pode um. ser, pode ser. Ele tem. Eu acho que foi desculpa esfarrapada. Que É, isso, cara. mas Isso, eu, ó. eu, eu Melhoras ao, sou no... aqui de fazer exposed. Melhoras ao nosso companheiro de criação monstruosa. E na próxima aqui ele vai estar firme e forte aí para fazer maldades e arrepender depois. Porque ele sabe que vai enfrentar em algum momento breve essas ameaças. Bem, ele pensou, quando ele foi convidado para o Covil, né, ele falou assim, vou fazer aqui monstros aqui, mas os narradores não vão usar na mesa, não tem nada a ver. Eles Já botar, chorou né, no assim, primeiro. já... Mas eles são, a gente já tão malignamente criativos que a gente já cria coisas já que encaixa perfeitamente com a história de um e de outro. E agora que nós estamos aqui sem freio, Marcos, o que vai ser desse programa de hoje? Olha, eu tô preparando algumas coisas muito legais aqui, né? Já temos aqui o chat mais ou menos preparado. Estamos esperando só a galera que vai entrar daqui a pouquinho aí para poder dar suas sugestões. Fiquem à vontade de entrar no chat, dar sugestões de monstros que vocês gostariam de ter de material, tá? Principalmente assim, tipo, qual é a ideia desse programa, né? A gente prepara material para ser um suporte para mestres de mesas de Tormenta 20. Então a gente usa material oficial para criar ameaças para que a galera possa utilizar nas suas mesas. E aqueles que são inscritos no canal, né, que tem dá o seu primezinho lá pra gente, que pode fazer a sua inscrição através da forma que for, ele tem direito de usar o comando exclamação conteúdo para poder adquirir todo o material que a gente prepara aqui. Então tem tokens, regras opcionais, tem as ameaças que estão sendo criadas, tem mapas
para a galera que é inscrito aqui poder utilizar nas suas mesas e ficar à vontade. Material que a gente não vai cobrar nenhum direito autoral, até porque a gente, dentro do canal, a gente mostra como a gente utiliza, como a gente faz o nosso material, que é um material free, é livre de direitos autorais, e vocês podem utilizar sem problema nenhum. Também lembrando a todos, né, que o Orla aí tem as nossas redes sociais, sigam o Orla, não só o conteúdo que a gente tem exclusivo para os inscritos na Twitch, mas a gente tem conteúdos ali, saem cortes da nossa stream. O nosso principal carro-chefe aqui é as duas mesas, tanto o Luminari quanto o Mundo Aleatório. São os nossos dois principais programas, todo domingo, às 19 horas, tem uma stream. Uma semana é Luminari, outra semana é Mundo Aleatório. Essa semana agora, esse domingo agora, vai ser Luminari. Bem, quem estiver ao vivo agora vai sabe dessa informação, mas vai ser avisado nas redes sociais, porque esse episódio aqui ele só vai entrar no YouTube na segunda-feira. Então, é mais uma razão de vocês se inscreverem na Twitch, para não perderem. Vocês vão conseguir ver todo o programa a tempo e pode ver aí mais tarde aí. Se bem que esse conteúdo ainda não é bloqueado para inscritos, vocês podem ver a voz à vontade, a gente não optou por isso. E lembrando mais uma vez, né, Paulo? Sigam a gente nas redes sociais, está aqui embaixo do nosso link. Deixa eu ver se eu consigo apontar para o lado certo, acho que é para cá. Para vocês poderem nos. Não, pro outro lado. Eu errei. Errei, feião. Para poder vocês seguirem a gente na TikTok, no Twitter, no Instagram e principalmente dar aquele levante lá no YouTube, que a gente está querendo manter lá o material que faz aqui na live, vai para o YouTube editado, então vocês não vão ver aqueles momentos de reflexão dos jogadores ou a grande maioria das bobeiras que a gente faz. É bom também para poder ficar ligado nos cortes que eles saem primeiro lá no YouTube, depois eles vão para as outras plataformas. Sim. E fiquem à vontade de comentar, é sempre bem-vindo, né? Se vocês gostarem dos cortes, se vocês gostarem, o Igor agradece profundamente, que ele se esforça bastante para poder deixar o material bem divertido para todo mundo. E o pessoal também que participa das lives também se esforça pra caramba falando umas besteiras. Pra poder... Cara, você tem noção que o Mundo Aleatório ele ainda está no primeiro episódio com relação de corte, de tanta coisa que teve? A gente não saiu do primeiro episódio ainda. Só dos cortes que teve lá. Incrível isso. Só de corte que teve. Tomeu então só as minhas rolagens de falha crítica. Foram. A gente ainda até tá prometendo botar aqui o anúncio, né, de quem tá rolando os piores dados, e quem rola mais 20, quem rola mais 1. Mas, por enquanto, quem tá ganhando é o Paulo, pra nossa felicidade. Mas a gente vai manter aí, vai criar uma ferramenta para manter as contagens aqui, quem é o pior rolador de dados do canal. Bem, então vamos agora, né? Explicando como é que funciona o Covil. O Covil a gente dá quando tem duas pessoas aqui, então cada um sugere duas opções de monstros. E eu vou sugerir a primeira e o Marcos vai sugerir a segunda, depois eu sugiro a terceira, por aí vai. Não necessariamente eu começo, ou ele pode começar também. E também tem uma quinta opção que pode ser, no caso, vai ser a opção menos votada que foi da última vez, que no caso o episódio foi o Legado de Kim. Na verdade foi o segundo mais votado. Segundo mais votado. Segundo mais votado. Entra. Mas a gente sempre está disposto a mudar uma das opções se o público aí der uma ideia melhor. Porque aqui o objetivo é juntos construirmos sofrimento para jogadores. Jogadores superarem, entendeu? Porque a gente gosta de desafios. A gente gosta de ter essa motivação, né? De eles acordarem e não sentirem segundos em nenhum momento. Porque a vida é desafio. Se eles quisessem tranquilidade, seriam camponeses. Exatamente. Quer moleza? Senta no slime. Olha, dependendo do slime, eu tô vendo um anime aí que se sentar nesse slime não vai ser uma boa ideia, não.
Eu tava revendo uns cortes desse também. Eu acho que não é boa ideia de sentar nos live, não, mas. Então, Marcos, você quer começar? Eu quero defender aqui a minha party. Tudo de material que tem que ser criado para o mundo aleatório. E nada melhor do que fazer o sofrimento dos nossos jogadores. Eu quero fazer a primeira sugestão é voltar com o Saci. Eu quero ver quem vai vir, né? A minha primeira sugestão vai ser o Saci. Mas ele é uma sugestão aleatória, então se alguém que estiver no chat quiser fazer uma sugestão de uma ameaça para a gente poder preparar aqui e manter a ameaça para os jogadores, fiquem à vontade e o Saci vai ser cortado. Mas ele, qual é a ideia? O mundo aleatório ele é baseado em cultura brasileira, né? E então eu quero trazer como seriam essas criaturas do nosso folclore para dentro do RPG. Eu gosto muito dessa ideia porque para valorizar principalmente a nossa cultura, eu escolhi Namalcá também por ser inspirada num estado brasileiro que é o Rio Grande do Sul, né, os Pampas Gaúchos e tal. Então eu gostaria de poder trazer esse material para a gente poder preparar aqui. A ideia é que ele seja um Djinn do vento para poder dar um ânimo aí para as dificuldades que esses bravos heróis, desbravadores ou inimigos de Namalcá, não mais para inimigos de Namalcá, porque eles só fazem besteira, mas, mas eu quero que eles possam ser desafiados por criaturas como essa. Tá, mas esse Saci que você tá criando assim, ele é baseado no quê? Vai ser o quê? Meio Monteiro Lobato? Meio. Não. Meio Cidade Invisível? Um bicho dos. Então, eu gosto muito daquela versão do Cidade Invisível. Ah, Tá? Eu acho que o Saci, aquela ideia do faceiro, do enganador, tá? De trazer aquela ideia de ser uma criatura trapaceira é o ideal pro personagem. Mas se os nossos queridos, como é que eu posso denominar os nossos ouvintes aqui, os nossos dragõezinhos? com certeza. Se os nossos, se os nossos queridos dragões do nosso canal falarem que ele tem que ser uma criatura de ameaça à vida dos nossos personagens, a gente faz dessa forma também. Quem manda aqui é o público. Ah, mas você é uma pessoa que não tem muito limites, não, né, Marcos? Você bota aí um encontro de nível 9 pra personagem de nível 3. Ué, o mundo é vivo. Olha os anos! Só na minha... Eu aprendi com um certo mestre aí que se um dragão estiver passando e olhar um grupo de aventureiros de nível 1 lá embaixo e falar assim: ora, alimento! Ah, não, eles são de nível 1, não vou fazer isso com eles, tadinhos. É. Quem decide é o dado e quem decide é o público. Como diz a minha sábia mãe, né? É assim, quem fala muito morre pela boca que nem peixe. Exatamente. Ah, Lembre-se que tudo que você falar poderá e com certeza será usado usado contra mim. contra você. Não tenha dúvidas. Então ele vai ser mais um. O quê? Um trapaceiro, no caso, né? Mais um trapaceiro. Mais um trapaceiro, tá. Então eu já tenho mais ou menos uma ideia, caso ele seja a opção escolhida. Você quer exaltar mais alguma coisa do Saci? Ou. Não, por mim não. Pode ser você agora. Qual vai ser a sua primeira opção? Tá. A minha primeira opção é uma ideia bem maluca. Mentes Malignas, né, oficina de Megalock. Eu tava pensando, eu tô indo muito assim com problemas para elaborar um nome para esse conceito, mas o meu conceito foi o seguinte: que ele fosse uma criatura criada, ele não é talvez por deuses ou talvez por uma mente muito insana, talvez um mago muito maluco, um inventor muito maluco, mas a minha ideia é de criar uma espécie de quimera humanoide em que fosse três indivíduos unidos no mesmo corpo. Que tipo fosse uma espécie de, sabe, do torso para baixo, né? Cintura para baixo, fosse uma perna meio a de ser aracnídea, tudo mais, e do torso para cima fosse três indivíduos. Ali, Sinel aí, boa noite, né?
Chegou aí nossa outra mente maligna aí, Léo. É, mais uma. Chegou aí mais um aí para colaborar. Céu, eu tô aqui apresentando a ideia da minha opção em que fazer uma espécie de quimera humanoide em que eu vou unir um guerreiro, um mago e um caçador no mesmo corpo. Mas eu ainda não defini se vai ser tipo assim uma amálgama de corpos mesmo com você um morto-vivo ou seria um constructo mesmo, né? Que ele Tava fosse. pensando, o Paulo, Hum, não na ideia do. Gente, eu vou pedir desculpas que eu vou ter que citar esse nome aqui. Não é minha praia, não é no sentido de ser uma centopeia humana, não, né? não, 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 não. É, Ele fosse tipo como fosse um centauro, só que a parte de baixo fosse meio que meio de aranha para dar sustentar ao peso de 3 torsos, né? E cada torso uhum. assim tivesse virado uma direção, e até que ele podia até rotacionar se fosse o caso, não tô pensando ainda. Em que Fico ele for. imaginando que as patas fossem as pernas desses humanoides que foram juntados ali, desses 3 guerreiros, e cada um sai projetado do seu. Eles juntados pelo início do dorso e cintura, eles juntados saindo, projetando para frente, né? Como se eles estivessem sendo projetados para cada um para sua direção. E aí as suas pernas fazem, tipo, como se fosse uma coisa só. Cara, eu pensei em algo mais aracnídeo, porque se fosse assim, eles só fossem só costurados um no outro, seria uma visão hum, bem sinistra, né? Bem Dark Fantasy. Mas eu tô tendendo mais ele para ser um construto do que ele para ele ser um morto-vivo. Entendi. Porque ele poderia até mesmo ser um aliado de alto nível para um conjurador. Eu queria que ele tivesse de fato almas, fosse almas presas ou um espírito, igual o no Golem, entendeu? Fosse 3 golems presos, combinados. Uhum. Poderia ser algo. Eu tô tendendo mais para ser um construto do coisa. Então a minha ideia é ser esse tríplice. Esse grupo de aventureiros em um só. É uma pare. Uma party. Olha, eu acho legal. Beleza, a ideia de ser ligado por um dorso aracnídeo, alguma coisa assim do gênero, é interessante também, porque realmente ele vai pegar uma ideia de uma quimera, né? Porque é construído com vários corpos, não necessariamente somente humanos. Uhum. Vamos supor que um pode ser um elfo caçador, o outro pode ser um corpo de um guerreiro minotauro, e o outro pode ser um humano mago. E aí várias criaturas, várias raças, né, juntadas ali com algum monstro, alguma coisa assim do gênero. O Ciléu mandou uma pergunta aqui, ó, mas esse monstro aí tá me lembrando um mangá, um personagem principal, uma aranha com corpo de mulher, nesse pique do centauro. Mas ela tem várias personalidades que trabalham ao mesmo tempo. Duas atiram magia, uma move um corpo e a outra organiza tudo. Sabe qual é o nome desse mangá, ô Ciléu? Porque eu não lembro, eu tenho visto vários Olha, animes, no mas não. Forgotten Realms tem uma criatura dessa, que são aqueles Drolls que falharam com a Loth, né? Com a deusa maligna, que o povo cultua lá. E aí eles Uhum, são transformados numa criatura chamada Draenor, que são uma espécie de centauros, tipo, meio Drow e meio aranhas, né? sim, Mas não é o que eu tô pensando, assim. Eu tô pensando de fato, assim, que fossem três corpos mesmo, assim. Só que a minha ideia é, como sempre, é criar bosses, entendeu? Pra aventura, assim, criaturas únicas. Não é uhum, pra ter uma floresta cheia dessas criaturas. É pra ele ser um show. encontro único. Ah, ou, assim, se ele fosse criado, digamos, com uma máquina de combate, que ele fosse. Não fosse, assim, criado em larga escala. Ele fosse, digamos, um tanque. Entendi. Ele seria parecido com. Caramba, qual é o nome do jogo, cara? Tem um jogo, agora eu não vou lembrar e também nem vou forçar a mente É, aqui porque não vai lembrar mesmo. Mas uma, tem um jogo que você enfrenta um bicho assim, nesse Se nível. Léo, ele falou que a Kuno de Suga Nanika. Vou Sou uma botar aqui. aranha aí daí. Ah, cara, eu Então, adoro esse anime. aí você cai, né? Putz. É, Então por isso que passou do meu, não passou do meu radar.
Eu não sou Cara, fã de Isekai. eu tô ligado. Cara, eu vou falar uma coisa aqui sobre esse anime. Esse anime, ele só é bom, de verdade, ele só é bom pra você ver a parte da aranha, que é o personagem principal. Uhum. Mano, mas é muito bom. Tu ri do início ao fim da porcaria dos Ah, e episódios. tem comédia? É uma comédia Ah, hilária, se tem hilária. comédia, então eu vou ver. É hilária. Se Porque você pegar a parte aqueles do Isekai que se leva a grupinho. sério eu já não aguento mais. Não, se pega aquele grupinho de aventureiros que tá lá, teoricamente, pra enfrentar os monstros. É muito chato a história, mas a aranha, mano, eu morro de rir. Eu Entendi, morro de rir. entendi. Você tá falando que ela é igual aquela aranha demônio lá, bizarrona, que ela encara no meio do caminho lá, né? Sei lá, eu tô ligado qual é. Ela tem um dorso lá humanoide, depois ela fica todo humanoide, igual a própria aranha mesmo. Tô ligado. Só que a ideia seria como se fossem três, né? Três Sim. classes juntas ali. Então poderia ser. A A personagem personagem principal principal é mesmo é assim, assim. mas não fica muito tempo, né? Nessa forma, né? Se bem que tem tanto Hum. tempo que eu assisti que eu não lembro como é que fica ela no final. Ah, sim, eu não li o mangá, de fato. Eu só vi o anime mesmo. É, Mas, a minha ideia realmente é que tipo, sejam três personalidades. É que sejam. Porque minha inspiração foi uma. Foi num boss que tinha, assim, que eu acho que de algum MMO que eu joguei atrás, assim, que ele era uma estátua que ele virava o rosto. Quando ele virava o rosto, assim, tipo inspirado naquelas estátuas hindu, quando ele virava o uhum, rosto, ele mudava a habilidade completamente. Né? Então, tô ligado. Já joguei algumas coisas assim. foi uma parada assim. Agora eu não lembro se foi um MMO, um RPG das antigas, mas tipo assim, a minha ideia é ter essa tríplice ameaça aí que eu não pensei no nome ainda. Vamos pro terceiro? Vamos pro terceiro. Então, vou falar então o meu terceiro aqui, ó. O meu segundo, na verdade, que é o meu terceiro. Para aqueles que são fãs de Zelda Breath of the Wild como eu quero trazer o Linel pra cá. Afinal de contas, ele é tudo que precisa existir em Namalcar, tá? Precisa não, Ele é, gente. cara, o Linel é o melhor boss que tem em Breath of the Wild. Ele é o personagem mais doido que tem. De você tem que fazer uns combos muito mais sinistros para enfrentar ele. Depois de um certo tempo, tu até pega a manha, tu enfrenta, mas eles têm uns níveis de dificuldade bem bizarrinho. E aí, qual é a ideia desse personagem? Ele tem a parte inferior do corpo dele é um cavalo, o dorso dele é humanoide com garras de leão, cabeça de leão, né? Tem aquela juba de um leão, chifres de um bode, de um carneiro da montanha. Ele tem algumas habilidades que são bem interessantes. Por exemplo, ele dispara flechas eletrificadas, né, como se tivesse uma magia rolando por ela. Uhum. É, ele tem umas. Ele puxa umas espadas muito loucas, tipo, são itens para ser dropados, assim, muito bons para os aventureiros. As espadas que ele tem são, tipo, muito foda. Cada um deles tem uma resistência a um elemental diferente, então eles são vários, dependendo do lugar. Lugares frios, ele tem resistência a frio. O que fica na parte de fogo, ele tem resistência a fogo. Então é de acordo com a região que ele está. Então, além de ter em Namalcá, ele pode estar espalhado em tudo quanto é lugar de Arton. Pode ser uma criatura que você encontre por aí. Mas é uma criatura de nível alto, porque ele é um boss muito maneiro de enfrentar. Tá? Talvez se você quiser dar uma nerfada nele e botar ele lá um nível 10, mas eu penso nele muito tipo um nível 15, assim, pra você pegar antes do arco final do jogo mesmo, você enfrentar uma criatura dessa. Tá? Eu só fico babando porque eu não tenho Nintendo Switch. Eu não tenho a oportunidade de jogar Zelda. Aliás, o último Zelda que eu joguei foi o Ocarina of Time. Ocarina- Nossa. É, o Já tem Ocarina até of... o remake. Não, o Ocarina of Time não, minto. Foi o depois que saiu do Ocarina. Aquele que tá a lua, que tava pra cair. Esqueci o nome agora. Não vou lembrar também não, porque eu Não. sou péssimo pra nomes. O que tem a lua lá. Eu fui ou seja, o Nintendo 64 foi o último. Depois eu joguei alguns do GBA, do Game Boy Advance,
mas não, mas via emulador, não foi no time Game Boy Advance. Hum. E foi o meu contato com Zelda. Depois eu não tive mais, tá? Assim, depois que lançou o Nintendo Wii, joguei. O GameCube também eu pulei. Eu tive o PlayStation 2 na época, não tive. Meu contato com a geração da Nintendo, né, como os consoles da Nintendo, foi até o 64. Depois eu não tive Eu, mais. eu, eu vim jogar Zelda agora no Breath of the Wild, mas Uhum. que eu sou apaixonado pelo jogo, de vez em quando eu ainda pego, uso o Switch para viajar, quando eu viajo a trabalho. É, tanto falando para o pessoal que eu tô com essa barba aqui é barba de férias, tá? Porque eu tô de férias no trabalho. Então, assim, é um jogo que tô constantemente nele e vou permanecer, inclusive. É um jogo que eu não enjoo. Tem uma outra ameaça que a live também aqui, ó. Dá pra mostrar. Ah, A Luna aqui, ela tá querendo pegar os fios aqui da internet. ela é ótima para isso. Ela não gosta que o seu humano faça lives. Afinal de contas, você tá aí para servir ela. O que você tá fazendo aí que você não tá servindo ela nesse momento? Mas pior que eu já servi ela, já botei água, já botei ração nova, já troquei a caixinha dela de areia, já fiz tudo, tudo certo, tudo certo. Entendeu? Mas você tem que estar ali disponível para ela, eu, hein? Tá tudo Você, ou por acaso você acha que ela é seu pet? Você que é o pet dela. exatamente, exatamente. Ó. Esse eu vejo muito num sábado qualquer, o canal do Ruas. Eu sou O apaixonado, cães e gatos Cães e dele, tá Gatos. lá o gato. Será que o humano acha que eu sou o pet dele? E Você... por último, não menos importante, Cara. a sua última ameaça. A minha última ameaça, como o Marcos trouxe de uma ameaça de um jogo, também vou trazer de um jogo que eu gosto bastante, que é o do Dragon Age. Ela já apareceu no primeiro episódio. Eu tô trazendo ela de volta para ter uma nova oportunidade, pois eu acredito que essa ameaça vai fazer um estrago nessas histórias. A ameaça é o Demônio dos Desejos. Não tem esse nome no jogo, é o nome que eu tô adaptando. Mas é um demônio que ele funciona da seguinte forma: ele oferece um pacto com a criatura, com um humano ou humanoide, no caso, em que ele dá o que ele deseja. A pessoa vive aquilo ali, enquanto isso ela tem a possibilidade de ter a liberdade. Mas como é que é isso? Na verdade, ela não dá para ele. Ela faz que ele fique sonhando, ele fique preso no desejo dele. Tipo, ele deseja, por exemplo, ele tem, digamos que um humano, ele perdeu sua família. Aí ele não suporta a dor e pede para a família dele trazer a família de volta. Ele vai ficar sonhando numa realidade em que ele está vivendo com a família, está tudo bem, e na verdade no mundo real ele tem estado vegetativo. E a demônio vai sugando a energia dele e ela consegue, através disso, como ela está aos pouquinhos sugando, ela tem, digamos, a passe livre, passar do mundo dos demônios para ficar no mundo mortal. Aí ela faz o estrago que ela faz. Enquanto a criatura estiver ali sobrevivendo e vivendo o seu sonho, ela está livre no nosso mundo para agir. Além do mais, tem essa exemplo que eu dei, é o dilema moral que tem no Dragon Age. Pois é exatamente o personagem que ele perdeu a família dele. E tipo, ela não tá fazendo mal nenhum a ele. Ela tipo, olha, ele vai viver aqui por alguns anos com a família dele que tanto ama, que ele perdeu na guerra. E em troca eu tô só me alimentando dele. É justo, né? Ele escolheu viver os últimos dias da vida dele feliz com a família. Não, foi escolha dele, eu não obriguei. Foi um acordo. Se você me matar, ele volta ao normal, mas ele vai ficar na infelicidade. Será que ele merece ser feliz no mundo de mentiras ou sofrer no mundo das verdades? Esse é esse é o dilema. Dra- Não. Dragon Age, que por sinal eu tenho lá pra eu jogar. Eu comecei a jogar, mas eu ainda não consegui terminar. E eu tenho com todas as expansões, eu peguei na mega promoção, com tudo que tinha nele, tudo, e não joguei. Tá Nem lá fala, parado pô. pra jogar. O Igor quase me matou porque eu não joguei Skyrim. Quer dizer, eu joguei Skyrim, eu só não fiz a história do Skyrim. Eu fiz tudo no Skyrim, menos a história. Não, eu É, vi. faz parte. Não, igual quando você joga GTA, ninguém faz a história de GTA. Poucas pessoas falam pra mim, ó, zerei GTA, fiz a história.
Eu só conheço pessoas que fazem isso do 5, mas os outros, ninguém. Um GTA pra mim é só pra você ficar fazendo besteira na cidade. Exatamente, foi o que eu fiz. Entendeu? Eu até hoje não entendo a lógica de que eu mato um dragão, mas se eu mato uma galinha, eu sou o pior vilão do mundo no universo de Skyrim. Não. A lógica. Mas foi bem divertido no período que eu joguei. Mas eu ainda tô pensando em voltar. Quem sabe eu transmita Vale a essa, pena. Vale a essa pena. É jornada um. de fazer a história. Agora que eu tenho acesso à versão com todos os DLCs. Oh, melhor ainda. E a nossa última. Não, calma aí, calma aí. Ah, Antes de rolar a última, calma aí. O Siléo mandou aqui, ó. É que a galinha é propriedade privada e o Estado fará tudo para proteger a propriedade privada. Entendi, Siléo, entendi. entendi. Faz Faz sentido o que você total tá sentido. falando. Então é o capitalismo que é o grande Hum, vilão do do Skyrim. Sky. Não são os É o dragões. Não é capitalismo. nada. A ameaça do mundo é o capitalismo. É um paralelo com o nosso mundo, né? Nada mudou. Nada, muito Nada, parecido. muito parecido. É, mas agora a gente fica também, deixa agora em aberto para quem vocês querem. Se vocês querem sugerir uma nova opção, Não. vamos dar um tempinho aqui para quem quiser fazer uma sugestão de uma ameaça. É, Obrigado pelo Fallen, Horace o Paul. Rospaul. Rospaul é o meu irmão. Tá entrando aí, ó. Primeira vez no chat. Fala aí, maluco. Tranquilo? Eu quero saber É... quando ele vai jogar conosco. Ah, rapaz, eu já ameacei a minha cunhada. Ela tem que se preparar aí para dentro em breve mestrar uma aventura pra gente de Reinos de Ferro para poder colocar aí. Uma criatura que cura os planes quando ele quando a gente ataca Aham, ele. tá bom, o Mr. Jack Sullivan. A gente vai colocar isso aí sim, Fica pode no ficar lugar do tranquilo. Saci. Pode deixar que a gente quer uma criatura assim sim. Ah, pior que eu gostei bastante de vocês, mas eu queria falar do Zook, um Goblin atirador de mímicos. De mímicos, é isso mesmo? Ué, mas como é que o Mico não comeu o Goblin? É, tipo. Ele tem dieta? Ele é alérgico ao Goblin? Cara, isso me lembrou de uma tirinha que eu vi esses dias aí, lá no canal do Mestre da Lorota. Uhum. Que tem um mímico, assim, os caras chegam lá, ele vê um baú, ele logo. Quando ele vai abrir o baú, aí chega uma mulher que tá presa e fala assim: Ah, não, não, cuidado, ele é um mímico, não vá nele, me liberte aqui, por favor. Aí quando ele vai libertar, a mulher vira um mímico e devora. Nossa. O mímico baú fala assim: Pô, mas você tá comendo tudo, cara. Quem não se adapta morre. Ah, como é que a gente tá? Ah, Eu, tá, entendi. O Rospaul falou aqui, né? Tipo, que ele vai ter uma licença aí de um mês aí, de repente você vai entrar num projetinho que a gente vai ter aí pro futuro. A gente tá aguardando umas respostas aí, que a gente coloca nesse projetinho aí. Isso, deixa eu ver aqui. O Goblin tem uma fazendinha de mímicos e ele treina os mímicos para virarem flechas. Aí o Goblin atira as flechas e se o Goblin acertar o mímico, morde o player. Cara, eu prefiro fazer uma outra versão. Um Goblin baloeiro, né? E esse Goblin baloeiro, as bombas do balão dele são mímicos. Aí ele vai passando pela cidade assim, jogando vários mímicos na cidade. mas seriam mímicos de verdade, assim, mímicos de verdade é ótimo, né? É. Seriam mímicos de fato ou seriam engenhocas que ficam, sabe, andando que nem aquelas dentaduras do Coringa? Ah, nossa, eu super tô vendo um Goblin Não, já assim. mesmo, o Goblin ele pega assim, dá uma torcidinha assim, mas, tipo, sabe, dá a chaveada na engenhoca e joga. Aí fica aquele. É, Tipo Chop and Chop no Mario, fica assim, fica sim, mordendo. eu super vejo um Goblin fazendo uma engenhoca assim, com Ele, dente de adamantium. ele podia ser um Goblin do plano da Algazarra, né? O plano de Nimbi, né? O plano do caos. Pode ser. Pra ter uma coisa tão louca assim, pra ele criar, fazer, plantar mímicos, cara. Ou ter uma Eita. oficina de mímicos, né? Vamos ver.
Vamos ver. Acho melhor a gente elaborar melhor essa sua proposta, Léo. Acho melhor. Ia ser. Maneiro porque a cada nova flecha surgia um inimigo novo, porque os mímicos não iam morrer depois da mordida. Olha, ia ser louco isso aí, hein? Nossa, mas. Mas deixa eu ver aqui, tu tem ficha de mímico aí, ô Paulo? Não, mas é. Como é que qual seria um ND de um mímico? Senão ele ia ficar mega monstruoso. Senão a gente ia ter que fazer uma nerfada no mímico. Eu tenho, Pra eu tenho, poder... eu tenho aqui os arquivos do PDF do TRPG. Eu acho que não sei se tem mímico lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas é um. Quando tem esse. Tem que fazer mímicos bem fraquinhos, né? Parecer mínimos de fato, entendeu? Uhum. Porque senão, se fosse um mímico de fato, pô, ia ficar muitíssimo poderoso. E são mímicos no tamanho de flechas, então são mímicos pequenininhos, né? É um mímico bebê com 10 pontos de vida. Ou 5, sei lá. Pode ser. Mas acho que a gente vai precisar elaborar uma criatura bem bizarra aí, bem grande nesse caso. Vamos colocar aqui na chat, aqui o chat decide. Eu tô. Eu só não tô dando respeito aqui pro Mister Jack Sullivan, que ele quer a criatura que vai salvar ele ao invés de matar ele. Né? Ele não é uma ameaça. A gente vai. Na semana que vem a gente vai ter uma aventura, o que vai ficar intercalando com o Covil, que é a Guilda dos Heróis. De repente, essa criatura entra como uma build aí de um clérigo. Pode ser. Olha, no antigo ele era ND5. ND5? Nossa. ND5 ele era bem forte. Eu acho que a galera É, tava jogando, pensando no mímico do Dark Souls, que é uma desgraça. deixa eu ver aqui. O Goblin Atirador de Mímicos. Ah, tá. Eu tô tirando o Saci. Fora o Mister Jack Sullivan, que quer botar a criatura pra salvar ele. Alguém tem uma outra sugestão? Tcharará, eu vou dar um minuto aqui, tá? Senão a gente vai vazar o horário do coisa. Tá, vamos lá. Eu vou disparar aqui, então, a enquete. Beleza, Paulo? Ver se tem alguma. Não tira o Saci não, bota ele como uma quinta opção. Vai tirar o legado? Tirou o legado. Tá bom. Então, vou colocar aqui o Saci aqui embaixo. Eu gosto mais do legado do que do Saci. Então decide. Pra mim, tanto faz. Ó, Então, eu vou vou sofrer com deixar as o duas? legado. Eu vou sofrer com as duas mesmo? Vou deixar o legado de Kim. Legado de Kim, então perfeito. Tá? O Então, legado, o legado de Kim, pra quem não lembra, é uma arma que tá com o espírito de um antigo clérigo de Kim. E quando alguém surge assim, um espírito sai da arma, empunha ela e luta contra o, o invasor de algum templo, alguma coisa assim. O nome. A gente colocou aqui no nome da Quimera Mutante Humanoide. Aí do lado tá Quimera para poder identificar, tá? Uhum. No chat. E, bom, vou disparar aqui 2 minutinhos de. Como é que o Rosval colocou aqui? Estaria que ataca quando o player está vendo ela? Não entendi. Acho que vê alguma coisa antes que não. Um dragão bebê verde que o sopro dele tem cheiro de hortelã e erva cidreira. O toque dele é refrescante e relaxa os heróis. Curando 4d8. Ele pode ser a versão da cura do druida. O druida vai Tá. continuar. Pode deixar que você vai enfrentar esse dragão aí, bebê, tá? O Mr. Jack Sullivan. A gente vai colocar você pra enfrentar ele. A estátua que ataca o player quando está vendo. Tipo aqueles anjos do Doctor Who. Puta, Isso. maneiro, hein? Maneiro. Maneiro, maneiro. Vamos tirar quem? Vamos tirar o legado então pra botar esse? Eu gostei. Eu posso abdicar da Demônio dos Desejos. Demônio de desejo pra esse? Tá. Como é que a Bota, gente vai colocar o nome desse aí? bota Anjo Chorão. Que é o
Vou colocar Anjo do Doctor Who. Ah. Doctor Who é W-O-O, não é isso? Isso. Então tá. Gente, 2 minutos aí da enquete, por favor, usem suas escamas para poder votar. Eu prometo que eu não vou gastar minhas 4.000 escamas, até porque eu vou jogar nesse domingo, eu vou precisar delas para comprar minhas paradinhas. E vamos disparar. Ah, é W-O, é W-H-O, não é W-O-O, não. Obrigado, Ciléu. Então, disparando a enquete, sem erro de digitação, ou de burrice minha mesmo. Disparada a enquete, fiquem à vontade, votem bastante. Eu vou votar aqui porque eu também eu, eu, eu voto no que é meu primeiro. Eu confesso que eu gostei bastante dessa estátua do Doctor Who, vou votar uma vez nela. E também gostei bastante do mutante humanoide, que é uma criatura que eu achei interessante. Em homenagem ao meu amigo Ciléu, vou votar uma vez no Goblin Atirador, apesar de eu achar que esse ainda tem que ser construído melhor. O mutante humanoide está ganhando, tá chegando lá nos seus 50% de votos, contra 6 votos do mutante da Quimera. O anjo do Dr. Who está com 3 votos. O Lineu da grande família, ele só ganhou o meu próprio voto. Dessa vez eu não vou comprar meus votos. Vou dar um boost aqui no anjo do Dr. Who, só para poder fazer para ver se inspira mais alguém votar nele. Vamos lá, galera. Falta pouquinho para nossa enquete terminar. Acompanhando aqui no celular, tá? E eu espero sinceramente que vocês se divirtam, porque não importa qual que ganhar, eu vou usar. Até porque o que vai acontecer em mundo aleatório tá bem interessante. Na próxima, tô preparando uns mapazinhos novos aí, que depois eu vou disponibilizar esse mapa dentro do nosso, para quem é inscrito no canal, utilizando a exclamação conteúdo. Opa, encerrada. O mutante humanoide, que é a quimera sugerida pelo Paulo, ganhou. Acho proteção. Muito obrigado, Mr. Jack Sullivan, que gastou suas 1.200 escamas. Eu agradeço, porque assim você não fica com escama suficiente para você depois comprar a maldição de Haradak lá com o Paulinho. Não tá? duvidam. Então, assim. É um dos mais assíduos aí, espectadores do canal. Com certeza tem esquema sobrando. Tô ligado. Mas espero sinceramente que ele não interfira no nosso jogo domingo. Espera sim, cara. Conto com você. Tá com 3.500, relaxa. Show. Deixar. Eu quero algumas pra gente também, tá? Não compra só pro Paulo, não, por favor. A só sorte que ele só pode comprar uma vez. É verdade, a gente limitou a uma compra por vez, né? Ele só pode comprar. Cada um só pode comprar uma vez. Vai que ele guarda as 3.500 pra cada jogo e ele comprar uma vez. Não. Relaxa. Eu não confio no Mr. Jack Sullivan. Então vamos eu acho que o Mr. Jack Sullivan tem que jogar uma aventura minha pra eu me vingar dele. Se você anunciar essa intenção, aí que não vai jogar. Pode ser, Mr. Jack Sullivan? Você aceita jogar uma aventurinha com o mestrano? Trucidar seus personagens. Já vem com 4 fichas preparadas. Bom, troca aí a nossa coisa. Então, vamos iniciar? Vamos iniciar. Bom, hoje sou eu que vou ficar aqui na escrita. Então, vamos lá. O nome. Quem tiver vai de cavaleiro montado. O Paulo tá se dando super bem como cavaleiro na minha aventura. A Anderson não respondeu sobre aquela súplica. Eu respondi sim. Eu vou ganhar o itemzinho? Você pode conquistar. Ganhar, você não ganha nada. Ganhar. Você vai ganhar é inimigo pra você enfrentar. Mas ele é um cavaleiro tão bonzinho, cara. Não fez nada de mal a ninguém. Não, mas eu não gosto de você mesmo. Tá, vamos lá. Alguém tem uma sugestão pra nossa criatura?
E o nome dela, porque mutante humanoide não é um nome maneiro, mas é o que eu consegui pensar. A gente é limitado pra nomear, cara, porque cérebros Quimera humana. megalóquicos não são letrados. É. Alguns até são, mas nem tanto. Os Trolls, no caso. Quimera humana. Não, porque aí. E se eu quiser botar um elfo? Tá, homúnculo. Homúnculo. Parece um homúnculo mesmo. Mas já tem um mundo. Chama de Jéssica por enquanto. Não, bota Quimera humana mesmo, né? Tá ali. Daqui a pouco atualiza aí. Jéssica não. Já acabou, Jéssica? Vai virar comédia. Paulo, como é uma criatura que você nomeou, você vai ficar só nos conceitos dela, eu vou ficar aqui te chicoteando para saber, né? O conceito a gente já entendeu que ela é uma criatura humanoide, quer dizer, semi-humanoide, né? Ele é um construto. Então, é baseado em humanos e outras criaturas, né? Humanoides, na verdade, e outras criaturas. E já pensou também o tipo, qual vai ser o tamanho dela? Vamos lá, vou preenchendo aqui. O tamanho dela é enorme. Tá, o tipo ela vai ser um construto, né? Vai ser enorme porque eu pensei tipo nas patas de aranha, né? Do torso, né? Então, ou é grande ou é enorme. Um enorme seria entre um gigante, um ente, uma hidra. Como você pensa no tamanho dela aproximadamente? Porque são humanoides, né? Então, imagina. Imagino que ele seja do tamanho. Ela tá perguntando se vai ser biológica ou metálica. Eu tô pensando em construto, pensando em metálica. Metálica? Então ele não. Ele foi construído daquela forma. Apesar de ter aparência humanoide. Sim. Mas tá, entendi. A minha ideia é a seguinte, assim, o cara, talvez ele tenha capturado 3 heróis, assim, né, no caso, um guerreiro, um mago e uma coisa assim, ter tirado a alma deles, prendido em um artefato e botado dentro de cada torso, né, para ele ter a personalidade. Mas eles não vão ter personalidades distintas, né? Não. Eles vão seguir ordem, eles vão ter, digamos, o instinto que eles tinham em vida assim, de luta, entendeu? É isso mesmo, Rospal. É uma espécie de um golem, né? Eu tinha entendido de uma outra forma, por isso que eu citei esse negócio. Desculpa. A minha ideia inicial foi o seguinte. Eu tava ainda. O conceito era esse, mas eu ainda estava em dúvida se seria um construto ou se seria uma espécie de amálgama de carne que fosse um morto-vivo ou um monstro em si. Eu ainda estava na dúvida sobre isso. Mas eu relatei aqui que eu estou mais inclinado a ser um construto. Então tá, já que você está inclinado, quem decide é o nosso público. Vocês acham melhor que ele seja um construto ou um monstro? Eu não gosto muito da ideia de morto-vivo, não, porque morto-vivo ele entra com outros tipos de situações. Aí teria que ser o tipo centopeia humana mesmo. Mas desculpem mais uma vez por falar isso. Biológico. Mas o Rospal sugeriu aqui que ele seja biológico, né? Ou seja um monstro. Um monstro mesmo. Nossa. Quem estiver assistindo e quiser também falar, acho maneiro que seja uma quimera artificial, mas. Biológica, beleza. Beleza. Então, vai ser biológico. Pique Full Metal. Cara, Full Metal. Falar nisso, depois eu quero fazer uma propaganda para vocês aqui. Eu vou até mandar o link para vocês aqui no chat. Eu tô com um parceiro que é um amigo, na verdade, que ele tem uma loja exclusiva para venda de mangás e ele tá fazendo vendas pelo Shopee. Cara, o cara consegue o que você quiser. Deixa eu pegar aqui, que tem. E o cara me completou a minha coleção, a minha não, né, que é a coleção da Letícia de Full Metal. A gente tá com o Full Metal completo, graças a ele. Putz, cara, o cara foi conseguindo pra gente, a gente pega lá tudo início do mês.
Depois dá uma olhadinha no Shopee dele, tem várias paradas bem legais. Mandei aí no chat para vocês darem uma olhada. E segue também o cara lá nas redes sociais, que é Mangá Saten, o mesmo nome aí, no Instagram. Um cara, gente boa pra caramba. Beleza. Então, o tamanho eu acho que pode ser grande, cara. Então, se são Grande, criaturas, pode ser grande. fechou. Tamanho grande. Que aí eu entendo que ele seja uma criatura com uma proporção. Então vou trocar também aqui construto para monstro, né? Já que Isso, ele vai bota ser monstro. biológico. Bota monstro. Já troquei. Só vai demorar um pouquinho para atualizar aí, tá, gente? Porque eu tô daqui, o Paulo aí do Rio. Então daqui a pouco atualiza para vocês. Vamos para a parte do. Deixa eu parar de me enrolar aqui com coisa. Seguindo com a lógica da construção que saiu na Dragão Brasil 180, então a gente já passou pelo conceito da criatura, o nome ainda tá meio que na dúvida aí, né? Tipo e tamanho, nível de desafio. 12. Nível de desafio 12. O Paulo, ele é categórico no nível de desafio 12. Toda criatura que ele faz, ele quer que seja nível 12. 12. Então eu vou Porque sugerir uma eu coisa. pensei que fosse, tipo assim, fosse pegar, ele capturou um grupo de nível 4, né, os três de nível aí, juntando os três, é 12. Bom, então beleza. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, se o chat achar que... Eu acho que é uma criatura de nível 12 a gente vai enfrentar ela lá na frente. Sim. Lá na frente. E a gente precisa O dar mestre, o uma mestre olhada. sensato faria com isso, com certeza. Eu não sou sensato, então não preciso disso. Ó, Ciléu tá dando aqui ND 11,5. Foda-se. Pode deixar, 11,5. É porque fica mais ou menos isso, né? Porque a gente dá uma nerfada num lado, dá um plus em outro, pra ficar dentro do que a gente precisa. Mas a gente vai ter como base o ND 12. Então, o Rosepal sugeriu ND 10. Eu também usaria ND 10 pra gente enfrentar ele um pouquinho antes. Tá? Até porque a regra de ND para criaturas em bando, ela é diferente um pouquinho, né? Conforme dobra, ele sobe uma certa. Eu não lembro como é que é, mas se tem 2, 3 criaturas, ele. Não, um bando seria uma unidade de 4 pessoas, né? Então, eles Sim. seriam... Mas ele acaba sendo 4 pessoas, né? Porque você tem 3 heróis e uma aranha ali. Porque a aranha também vai dar habilidades para ele, né? De subir nas paredes. Exatamente. Né? Deslocamento dela. Uhum. Então vamos lá. ND, 12 mesmo? Mantém no 12, 11,5 ou 10? Então você me convenceu, Errou vou botar 10. Vou botar 10. Beleza, eu também gosto. Eu gosto de desafios. Quero enfrentar uns bichos assim que a gente fez. Eu sou maluco, né, gente? Beleza, Não, com o ND10, ele não tem que faz ter uma. sentido, sabe por quê? Porque, por exemplo, se fosse com 3 pessoas, digamos se fosse os 3 sozinhos, Sim. individualmente. Aí o guerreiro é 4. Dobrando o ND, caso botando 2 pessoas de nível 4, então dá um ND sobre mais 3. Fazendo novamente, mais 3. Uhum. Então, É teria aproximadamente o 10. 10, entre 10 e 12. Então, beleza. Com a base de bônus de ataque dele, o bônus de ataque dele é para ser 29. Eu acho que pode. Porque ele é gigantesco, né? Uhum. Eu acho que ele pode ter uma defesa menor, só que ele tem alguma redução de dano, entendeu? Tá. Eu gosto dessa ideia. Então ele Tá, pode. então mantenha o ataque dele, 29. Não, ataque 29. Eu acho que a defesa dele pode ser 33, duas categorias abaixo, mas com uma RD 5. 33 de defesa. Os ataques vão ser. Vão ser. Calma, vamos para aqui para tabelinha aqui. Vamos preencher a tabelinha. Deixa eu ver o que a galera tá colocando aqui, ó. Se separadamente cada um for nível 4, o ND seria 6. Porque cada dobra de ND sobe 1. Ok. Mas tem aranha Mas nova, né? ainda Tem tem a aranha. aranha, que é o ND 4. Não, tem aranha ND 2. ND 2. ND2. Tá. Aranha gigante é ND2. O monstro de ND 5, mais um mago, um caçador, ND 6.
Cara, eu acredito que a gente, como ele é uma criatura, a gente não pode ficar fixado numa É. situação do tipo do N, qual seria o ND de cada pessoa que compõe essa quimera. Mas ele Não, é meio que para ter uma ideia, porque, por exemplo, se a gente for usar um arcanista para colocar, se a gente quiser colocar algum poder de arcanista nele, a gente pode se limitar até o ND4, né, até o isso. nível 4 de arcanista para ele ter alguma coisa. Uhum. Aí, ou seja, ele vai ter lá magias de tal círculo, nem lembro quais são os círculos mágicos que dá o ND4. Aí o caçador vai ter poderes que até o nível 4, mas como criatura em si, ele não vai respeitar bem essa lógica, né? Você tinha colocado aqui, Paulo, você ter defesa, mas ele também teria um redutor de dano, né? Isso. Você pode Então, botar o R dele aí, quando você coloca aí na estatística, assim, não tem fortitude, vontade, quer dizer, reflexo de vontade. Aí depois uhum, você bota um vírgula aí RD. RD, RD5. depois eu vou colocar assim formatar, tá? Sim, RD sim. 5, RD5. beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos para as resistências, né? A gente tem que escolher 3 bases de resistência: qual é a forte, qual é a média e qual é a fraca. A forte É, é, por ser uma criatura gigante, grande, no caso, é a fortitude. fortitude, então, A né? mediana é a vontade pela força de vontade da mente Tá. do Então a fortitude vai ser 22. von- Qual vai ser o outro? a vontade vai ser a mediana e a fraca vai ser o reflexo, porque é uma criatura meio desengonçada, né? Tá. Deixa eu acompanhar aqui. 16 para vontade. E reflexo. 11. Ok? Ok. Daqui a pouquinho tá atualizando para vocês aí, gente. Só lembrando que a gente vai preenchendo aqui e ele demora um pouquinho para atualizar para vocês aí na live, tá? Mas já até tá atualizado certinho, mas ele não, ele demora só um pouquinho. É só clicar aqui na tela aqui uma vezinha. Uhum. Deixa eu ver aqui. Pontos de vida dessa criatura, no nível 10, ele é sugerido 400 pontos de vida para ela. Acho Eu ok. gostaria, eu acho ok. Acho ok. Eu acho ok. Tipo, galera tem alguma coisa, acho que 400 pontos de vida é bom, é muito. Porque é uma criatura para ser realmente enfrentada com um nível de dificuldade grande, né? Uhum. Eu acho ok Ah, porque a criatura tem um RD, então ela não precisa de tanto HP, ela vai reduzindo um pouquinho dos danos, né? sim. Deixa eu abrir aqui, Paulo. Eu não abri. Eu tô pensando mais malignamente. O quê? Se a gente tá baseando que um dos torsos tem um nível de guerreiro 4, então, que tal em vez de RD ela ter durão? Segura a onda aí. Segura a onda aí. Se ele vai ter durão, ele vai ter que ter pontos de mana. Claro, porque ele é arcanista, né? Ele tem um. Sim. Tem um certo nível da parada pra fazer. Porque essa criatura vai ser bem sinistra. É praticamente a gente montando 3 fichas aqui ao mesmo tempo. Né? Eu acho que ele tem que ter pelo menos um poder de cada. Um poder de cada classe que a gente vai escolher para ser usado especificamente quando está sendo atacado. Sim. Eu acho que ele também poderia ter três ações padrões por rodada. Sim, 3 ações padrão. Três ações. Individuais, sendo que nunca vai poder atacar a mesma criatura. É, Um limitador para isso aí. Tipo, por exemplo, que ele tem. Se ele tá virado para um lado, vamos supor que o arcanista tá virado para cima do outro arcanista. O guerreiro não vai poder atacar aquele arcanista. Nem o caçador, porque se eles são projetados para cada um estar protegendo uma parte do seu flanco, né? Hum, é. Tipo, claro, na verdade a gente pode até fazer o seguinte, que ele tenha uma espécie de um cone de raio de ação a partir da sua posição. Se tiver dentro desse cone, aceitável. Se não Sim. tiver, Uhum. o Ciléu botou aqui uma sugestão. Ó, por mim teria 4 vidas de 100 pontos de vida, para cada uma com um CA diferente. E quando alguém ataca, você joga um D4 para saber qual a vida que ele está atacando.
Cara, se ele fosse um construto, eu aceitaria essa sua proposta. Mas como a gente já mudou para monstro, ele deixa de ser uma criatura individualizada como criatura viva para ser uma criatura única. E aí eu não sei se faz muito sentido isso. Como um construto, eu acho que faz muito sentido o que você está colocando, mas como monstro, eu acho que não tanto. Que aí vamos supor que ele danificaria aquele lado ali que você atacou, e aí ele faria sentido ele diminuir os pontos de vida de forma específica, né? Eu acho, pelo menos, né? O que vocês acham aí? Olha, porque acontece assim, é interessante dessa forma, só que a filosofia da construção de ameaças de Tormenta 20 é ele ser o mais simplificado possível. O meu receio é que fique uma criatura muito complicada para um narrador iniciante administrar. Mas isso aqui também não é uma criatura para um narrador iniciante. Não sei, pois é que ele queria começar a fazer uma história com os personagens mais É, elevados. Mas a minha noção, no caso, é que a gente faça menos coisa possível para o cara administrar. Porque ele já vai ter que é. fazer 3 ações por rodada. Mais um movimento. Principalmente se alguém estiver utilizando o canal, for usar, por No roll exemplo, 20, você um nem roll tem como você 20. colocar essas barrinhas. É verdade. Teria que ser 3 fichas realmente para cada coisa, com o mesmo token, é meio bizarro. Não tem como vincular também 3 fichas no mesmo token. Também Exato, é. tem isso. Talvez seria interessante o seguinte, ó. Uma adaptação. Talvez a criatura tenha 400, né? 400. Uhum. Vamos fazer assim. É, Ciral, tranquilo, vocês me convenceram. Olha, se a criatura perder aí um terço da vida, no caso, ele pode rolar ele ser obrigado a rolar um teste de fortitude. Se ele falhar, uma dos toços fica inutilizado para representar que esse toço caiu em combate. Gosto disso, mas aí no caso seria um D4, porque você tá toda hora esquecendo que você botou uma aranha na base dele. Sim, sim. Ele perde, por exemplo, se Ele vai acontecer. perder a movimentação. Pode acontecer uma movimentação, ele pode perder uma das ações padrões. É um gimmick legal. Acho que fica legal assim mesmo. Essa é a beleza do Covil, cara. A gente pensar nas ideias, assim, né, e tentar aproveitá-la da melhor forma possível. Então, vamos escrever essa ideia aqui antes, né? Vou botar aqui entre o ponto de mana aqui e coisa. Então, Olha, eu sugiro uns 52 pontos de mana. ao perder um quarto de seu ponto de vida, rola um D4 para saber qual parte da criatura fica inutilizada. E assim por diante, né? Aí a gente faz uma tabelinha de qual o resultado. Uhum. Mas Depois, caso, aí, mas se ele falhar, não deixa de fortitude, tem isso. beleza. Mas aí tem que ficar fazendo teste de fortitude sempre quando perder. Como é que é? Não, quando ele perdeu um terço. Tipo assim, ele perdeu 134 de vida. É Rola um. mais ou menos um terço. Tá. Aí vai rolar uma fortitude. Se não casar, não. Aí mantém as criaturas. Rola fortitude Ou seria um para quarto da vida. uma de suas partes fica inutilizada. Role um D4 para saber qual parte que fica inutilizada. Beleza. Beleza assim? Esse texto ficou legal aí? Ficou. A gente não esquecer essa ideia. Lembrando que a pessoa que é a escritora aqui é o Paulo, depois ele vai dar uma melhorada nesse texto aqui, porque eu escrevendo só uma titica. Né? Inclusive, gente, cobrem aí, porque para quem é inscrito no canal, eu fiz uma regra que o Paulo ainda não adicionou, porque ele ainda não revisou meu texto, tá? Eu vi isso ontem para vocês. Calma, gente, calma. Aí o Orla ainda não é o meu único trabalho. Adoraria que fosse, mas ele não é o único trabalho. Ó.
Mentira, gente, ó, mentira. Ele tá fazendo isso, sabe por quê? É boicote contra o mundo aleatório. É isso que ele tá fazendo. Qual o sentido, cara? Brincadeira. Qual o sentido disso? Brincadeira, gente, brincadeira. Não vou ter É nem porque eu como gosto de usar essas perturbar o regras. Paulo. Tranquilo, vocês me convenceram. Aranha ataca? Aranha, ela é responsável por O deslocamento. Eu deslocamento. queria. E o deslocamento dela, deixa eu lembrar aqui qual é a parte do deslocamento. Tchu, 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 tchu. Olha, no caso ela vai fazer. Os ataques dela vai ser um ataque com arco, né? Um ataque com a espada. E um ataque. E uma magia, né? Faz 3 ataques. Vamos lá. Ela tem o deslocamento dela. A gente já chega lá, tá? Ela vai ser uma escaladora, né? Sim. Tá. Ah, Ó, ah, uma... ela pode ter um deslocamento 12 no chão e 15 no escalando, né? Não, não faz sentido. Ou o contrário. É. 15 no É chão e 15 12. no chão e 12 no coisa, né? Beleza. 15, 15 metros no chão. Ela é pesada, né? Eu acho que eu escalando até botaria lento, porque ela é pesada. Tá, então bota 9. Uhum. No show. E 9 escalando. 9 escalando. 9 metros escalando. Show de bola. Percepção dela, visão dela, 360 graus. Não é surpreendida. E é vendo escuro também, né? De ver no escuro. Não, por que ver no escuro? Porque ela pegou essas habilidades da aranha. Se é uma criatura orgânica, então ela pegou o melhor de cada criatura. Tá. Talvez os olhos Percepção. deles foram substituídos pelos olhos da aranha. Hum, tá. Percepção. Hum, Quem vai fazer alguma coisa de diferente para percepção dela ou iniciativa? a iniciativa pode ser um pouco menor. Uma criatura, como eu falei, ela só tem reflexos baixos, então ela vai ter Uhum. uma. Deixa eu pensar aqui no. Comparar ela com uma criatura de. Ela é uma criatura veterana, né? Pode ter uma percepção aí 15 e uma iniciativa 11. Iniciativa 11, percepção 15. Percepção 15. É, me fala agora. O poder seria Agora ataque coordenado. Ela dá direita a criatura ataca com 3 ações padrões em uma de movimento. 3 ou 4 ações padrão? Não, a aranha dá um movimento. 3 ações padrão. Padrões. Padrões. É porque não é ações padrões, ações padrão. Enfim. Porque o que é plural é a ação, padrão é o tipo de ação. Sim. 3 ações padrão. Ataque coordenado com 3 ações padrão. E depois eu vou adicionar essa particularidade aqui do. Caso ela perca uma quantidade de vida. Ela. Sim, tá aqui em cima, né? Uhum. Tá coordenado com 3 ações padrão. Aí, de acordo, se tombar um dorso, diminui uma
Ação. Ok. Poder 2. Pode ser o Durão? Então, eu Ou, gostaria de ou fazer um golpe uma pessoal? coisa. Não, vamos lá. O Ah, que eu queria fazer aqui? O que eu pensei, na verdade? O Durão só pode ser usado quando a parte guerreiro está sendo atacada. uhum. Ok? Não, Da mesma. acho que vai pra todas. Vale para todas? Vale pra todas. Porque ela se tornou, de novo, você está pensando nela como se fosse indivíduos, mas ela se tornou uma criatura única. Era a combinação deles. O Ciléu levantou um ponto aqui que Hum. a criatura aranha não tem visão no escuro. Eu confesso que eu realmente não lembro, então eu vou ter que dar uma consultada aqui para poder tirar essa dúvida, Ciléu. Tem sim. A Ah, aranha gigante tem tem visão no visão no escuro. escuro? Tá aqui. Aranha gigante tem visão no escuro. E tá com o livro aqui, tá a página 272. Tem visão no escuro. Beleza, então. Falou, Ciléu. Tá lá, A não página ser que 272. na reforma monstrográfica isso tenha mudado, mas depois eu vou dar uma conferida lá. Hum. Ah, Ah, tá, não, tudo bem. Não, mas a gente tá usando como se fosse a base do monstro, da criatura monstro que tá lá no Tormenta 20, tá, Ciléu? Utilizar a movimentação. Falando nisso, vê aí qual é a movimentação da aranha, ô Paulo, que a gente pode até replicar isso boa ideia. pro deslocamento, inclusive, para ficar mais coerente com a criatura. 272 a página, tá? Ela anda com 12 metros no chão e escala com 12 metros. Então, 12 e 12. Então, e aí vai ficar mais coerente. Ah, aí, voltando no ponto lá. Aí eu queria que ela tivesse um poder. Tá, você colocou lá a mesma condição. Ela ganha uma, uma característica da classe que pode ser usada por qualquer um. Uhum. Aí, olhando por esse aspecto, você pega. Então, o guerreiro, o lado guerreiro, poderia usar magia. Aí não faria muito sentido a separação, entendeu? Hum, peraí, não, ainda eu viajei agora aqui. Caso. Ima- Imagina o seguinte, já Hum, que qualquer uma das faces pode usar Durão para hum. recuperação de pontos de vida, Entendi. Então o guerreiro entende? poderia usar. Ele poderia usar na versão de golpe especial. Golpe pessoal, quer dizer. Mas aí ele teria dois poderes de guerreiro. E outra coisa, se fosse um guerreiro de nível 4, ele não tem golpe especial. É verdade. Verdade. Fui vencido. Gente, eu tô defendendo aqui o meu lado, tá? Olha, Tô fazendo. então ele poderia ter Durão. Eu acho que ele poderia ter Arcano de Batalha pra fortalecer as magias do Arcano. E Beleza. poderia ter Marca da Presa para o caçador disparar a flecha. Ele poderia ter esses três poderes. Exatamente. Isso aí que eu queria. Marca da presa. A marca da presa no nível 4, dá uma olhadinha, por favor, aí no livro, Paulo, que eu não tô com ele aberto aqui, se é um D6 ou é um D8. Ou se é um D4 ou um D6, desculpa. No nível 4. Marca da Presa. Não, é só no nível 5 que seria um D8. Então é D6. Tá, então é um D6. Um Não, no D4, no D6. D4, perdão, no Um D4. D4. Opa, um D4. E arcano de batalha? Arcano de Batalha. Então eu pego, tipo, o poder 2 seria um poder
de cada classe, na minha opinião. Uhum. Que aí eles vão usar de forma independente por cada um dos seus dorsos. Sim. Eu vou botar aqui. Sendo utilizado por cada um de seus dorsos independente. Poder 3. Poder 3. Como ele é um monstro, eu gostaria de que a gente utilizasse um dos poderes sugeridos dentro da Dragão Brasil 180 Uhum. para que ele possa ser caracterizado como um monstro. E aí eu queria citar aqui para ver se qual que a galera acha que é interessante. Ah. Apesar de você já ter colocado um aqui que é resistência a dano 5. É um dos poderes. Vamos lá. Lista de habilidades da criatura. Agarrar aprimorado. Não vejo o sentido dele ter. Ataque furtivo. Aura de medo. Também não vejo muito sentido ele ter aura de medo. Bote. Que também não acho muito, faz muito sentido. Constrição. Constrição. No início de cada um Não, de não. seus É porque turnos. é uma habilidade secundária de agarrar. Ele vai agarrar e se o pessoal não liberar, ele toma esse dano de construção. Poderia ser idealizado pela teia da aranha. Ah, mas aí é a teia, não é. É uma habilidade de constrição. Tá, mas vamos lá. Cura acelerada. Dilacerar. Não vamos mais fazer criaturas com dilacerar em Vamos. respeito ao Igor. Doença, que eu acho interessante, se a gente não usar a parada da aranha de coisa, pode ser uma doença ou veneno. Uma das armas naturais da criatura transmite uma doença. Eu acho que poderia ser paralisia através da teia. Não faz, pode ser, vamos pensar. Engolir varia, Não. também não faz sentido. Enxame, Não. faro, também não faz sentido. Imunidade, Imunidade. Talvez imunidade a poderes que afetem um único indivíduo. Tipo, enfeitiçar essas coisas, entendeu? sim. Vamos pensar. Imunidade pode ser. Calma aí, se ele botou aqui, eu não sei se a criatura aranha tem ou não. Ah, tá, beleza. Coisa antiga já. Incorpore ou não. Investida poderosa. Uma boa. Magia inerente. Magias. Porque ele vai ter pontos de mana, né? Então. Vão ser 52 pontos de mana? Vão. Eu pensei em cada dorso ter seus pontos de mana. Não, de novo, é aquela filosofia que nós falamos. Tá. Vai. Então bota o somatório de todos os pontos de mana. Foi exatamente o que eu fiz. 52. Ah, é? Paralisia. Uma arma natural da criatura causa paralisia. Um personagem que sofra dano por essa arma natural deve ser bem sucedido num teste de fortitude ou ficará paralisado. A gente pode substituir isso, fazer como se ela estivesse lançando uma teia e ter que fazer um teste de reflexo. Se ela Uhum. ficar presa ou não. Não sei se tá. Não sei se vocês, mas eu gostaria que ela tivesse o ataque de teia de aranha gigante. Então, é isso que a gente está pensando aqui. É uma das oportunidades de botar o poder paralisia nela, fazendo uma restrição, uma mudança aqui da regra que está na Dragão Brasil, ao invés de usar fortitude para sair, que ela use reflexo para poder sair da fixação lá. Mas se bobear, a aranha original tem exatamente isso. Deixa eu dar uma olhadinha É aqui. isso mesmo? Dá uma olhadinha aí. É exatamente isso. É Só que, isso mesmo? não, mas em vez de ficar paralisada, ela fica enredada. É a condição. Condição enredado? Enredada. E você joga reflexo. Acho que pode manter igual. Só aumentar a dificuldade pra ser de acordo com o Do nível desafio. 10. O nível 10 ele vai me dar uma CD de efeito 30.
CD 30 pra passar. Ah, já não precisa ser tão gigantesco assim. Pô, a gente pode colocar no nível 8 também, como você desceu uma categoria de Aham, algum negócio sim. para nível 8, pode ser 26. 26 eu acho boa. Pra mim já tá ok. Então vou colocar aqui teia. Ela lança essa teia de quanto em quanto tempo? Ela consome. Pela regra original, ela consome mana pra isso. Consome mana? Aham. Lê a regra original aí que eu vou replicar aqui. A aranha gigante dispara a teia em uma área de 3 metros de lado em alcance curto. Criaturas na área ficam enredadas. Reflexo CD evita. Uma criatura enredada só pode se soltar com uma ação completa e um teste de força ou acrobacia. CD. Ah, No caso, 26. Eu vou colocar não, aqui. a CD pode ser 30 porque ele dá mais 3. Porque ele bota aqui reflexo 17 pra sair é 20, entendeu? Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte. Teia de acordo com a criatura Ou cortando, né? Ou aranha. cortando a teia, que pode levar-se 2 rodadas pra cortar. É a minha opção. Vou colocar aqui para depois você só faz um Ctrl C, Ctrl V aí Beleza. nessa regra e coloca. Uhum. Só que aí eu vou colocar aqui o ND vai ser igual a 30. Sim. Beleza. Se Léo colocou aqui alguns pontos, olha só. Não sei se a criatura aranha tem ou não, mas o aracnídeo tá, beleza. A teia do original é um ataque padrão. É a quantidade é a critério do mestre. A gente pode fazer o seguinte, como ela tem um ataque, ela tem 3 ataques, e no caso de lançar a teia, eu acho que ela pode ser sempre no quarto ataque, na Acho que quarta pode. rodada. Ele pode optar ou por uma ação de movimento. Pode ser uma ação de movimento. Ou ele se movimenta ou ele lança teia. Beleza, pode ser. Uma boa. Vou adicionar isso aqui. Ou a criatura se movimenta. Não, só botar uma ação de movimento, já isso fica implícito. Esse ou aqui do início é uma desgraça minha. A criatura se movimenta ou lança a teia. Teia. Show? Show. Atributos? Ah, aí tá. Vamos botar força 8. Por quê? Tô usando a regra nova, cara. A regra nova? É. Ah, tá. Tá, É o desculpa. modificador 8. Não tô pensando na força Tá 8. bom. Modificador 8. Modificador 8. Gente, só para explicar isso aqui, a gente teve uma atualização do Tormenta 20, que agora saiu a atualização pro livro do ano, tá? Tormenta 20, livro do ano. E eles tiveram algumas mudanças com relação à parte de atributos, tá? Então, quem ainda utilizar o Tormenta 20, que foi lançado no, no financiamento coletivo, ele usa o padrão de D20. Só que nessa versão do jogo do ano, eles mudaram. Você lança já direto qual é o modificador, ao invés de rolar o atributo da forma que deveria ser. Então a gente vai criar a ficha para os dois padrões, tá, Paulo? Para os dois padrões, porque eu acho que é injusto não ter no padrão antigo, porque a gente faz os nossos jogos no padrão antigo ainda não atualizou tudo. Quando a gente atualizar, a gente vai. Mas a gente Mas a sexta-feira já vai entrar todas as fichas atualizadas pro novo padrão. Então, beleza. Então, vamos. Mas de qualquer forma, acho que por enquanto, pelo menos, dá para botar nos dois padrões. O que você acha? É porque é só um atributo, basicamente, que vai mudar, então a gente só, para não dificultar quem mestra, botar nos dois padrões. A gente bota lá, dentro da ficha a gente coloca lá, força, Bota 26, padrão. não. Força 26. Seria É, então 26, 26. 6, aí eu vou fazer aqui um Ctrl C, Ctrl V. Vou ver. Aqui,
Tormenta 20. Aqui, jogo do ano. Beleza? 26 e aqui é 8. É isso? Uhum. Show de bola. Destreza você pode colocar 12 embaixo mais um, né? 12, que 1. Constituição você pode colocar 24 com 7. Inteligência você pode botar 18. Mais 4. Sabedoria pode botar 14. 2. Carisma tu pode botar 8. Pra não ter mais personalidade. E aqui é menos 1, não? É menos 1. Tá. Lembrando que qual é essa mudança? No Tormenta 20, a gente usa aquele padrão. A força é 26, o modificador seria 8. O jogo do ano, ele parou de usar o padrão de O valor, os força valores. 26 e só joga os modificadores. Então você vai trabalhar os atributos com os modificadores direto. Tá? Essa criatura, ela vai utilizar perícias? Vai usar perícias. Alguma delas vai estar num padrão acima ou vai utilizar elas perícias das classes no nível que elas deveriam estar? Perícias da classe. Digamos que ela tem treinamento em. Eu acho que pode ser de acordo com o mestre, como que ele quiser É, construir. sim, sim. Vou botar aqui, de acordo com o mestre. Vamos botar o seguinte, vamos botar só misticismo e sobrevivência, porque são perícias que o que o guerreiro daria já é fortitude, já é luta, né? Uhum. Botei aqui, ó, perícia da classe, de acordo com o que o mestre, de acordo com o mestre, usando como base o guerreiro caçador arcanista de nível 4. Beleza. Depois a gente dá uma trabalhada nisso e disponibiliza pra galera isso. Tesouro padrão. Tesouro padrão. Só? Tesouro padrão. Eu não daria um tesouro padrão só, não. Eu acho que ela é uma criatura que foi um experimento mágico muito grande. Tesouro padrão é foda. Eu acho que ela poderia dar alguma essência mágica aí também. Acho que poderia ter dado o dobro, cara, de tesoura, mas. Mas eu acho que eu não devia ter um. Eu penso, tipo, num boss assim que ele simplesmente é morto e destruído. Acho que não seria reaproveitado. Porque é só Ele. uma amálgama de várias outras criaturas. Uhum. Tá bom, beleza. Mas digamos aí, o que a aranha, por exemplo, dá? Não, poderia dar os equipamentos do que cada torso está usando, mas o aranha você extrai o veneno dela, mas a gente não está usando LED com veneno. Tá. Colocar o mago dessa criatura utilizando o livro que foi sugerido pelo Siléu. Olha a desgraça. Vai dar um bicho monstrão. Que já quer subir o ND pra 20 já. Então, gente, aqui tá mais ou menos o padrão do que a gente fez. Uhum. Tá? Consegue enquadrar para ficar mostrando a ficha por inteira aí, Paulo? Marcos, você tá com. Eu fiz cagada aqui. Você quase sumiu, né? Tô É, quase vendo um golpe do cantinho. porque quando eu começo a escrever, eu jogo a coisa. Eu tenho que comprar uma webcam. Consegue enquadrar a ficha completa aí ou não? Quadrar a ficha completa? Eu acho Dá que. uma olhadinha aí. Deixa eu tentar. Tá. Apareceu? Cara, tá, só que tem que subir. Dá um Ctrl menos aí que de repente dá pra.
Tá, dá pra ver. Sobe ela então, lá por uma coisa. Só pra tirar o tesouro padrão, mais equipamento utilizado. Eu ainda tô com dificuldade de entender como é o bicho. Alguém desenha pra mim, por favor? Deixa eu ver se... Adoraríamos. Adoraria também, mas vamos lá. Cara, em breve nós vamos estar com orçamento para poder ter as artes dessas criaturas. Uhum. Porque a maior dificuldade do nosso grupo de RPG é que ninguém é artista, entendeu? E aí seria ótimo a gente ter artistas fazendo algum material pra gente, mas a gente ainda não tem condições de bancar esses artistas. A primeira arte que a gente fez com um artista que nos proporcionou uma arte maravilhosa é o nosso dragãozinho da nossa logo. E aí é um trabalho maravilhoso, a gente até recomenda, ela é o Orange. Ela criou o dragãozinho pra gente. Ah, tá até na nossa bio, tá lá ela. A gente colocou lá como os links pra remeter ao link ao Instagram dela. E ainda pode dar uma olhadinha depois. Mas a gente ainda não tem essa possibilidade. Mas assim que a gente conseguir disponibilizar uma arte para as criaturas, a gente vai disponibilizar e também tokens. Uhum. Tá? De repente, token é mais fácil criar um tokenzinho Mas para essas criaturas. a minha ideia, Léo, foi o seguinte, foi se ele tivesse, como foi, sabe, imagine um centauro. Aí, em vez de ser o torso do cavalo, aí a parte de baixo do cavalo, ser a parte da aranha. Aí em cima, em vez de ter um torso só, são três, assim, cada um virado para uma direção. Assim, um torso meio inclinado de um mago, fazendo lá movimentos mágicos, outro com um arco de caçador e o outro usando uma montante. E cada um deles de costa para o Cada outro. um de costas pro outro. Era essa a minha intenção, mas que eles tivessem tipo, um giro de cintura que eles conseguiam virar 90 graus para um lado para o outro. Né? Tá criada a nossa. Mas tipo, um arqueiro vai poder atacar só de um lado. A ideia é essa, que cada uma dos lados dele possa direcionar o seu ataque Não, dentro de um. não, De um... porque a gente deixou a visão dele 360. Então, tipo, que um tá olhando, o outro tá. Ele pode só direcionar. Mas aí ele não consegue girar com o dorso, né? Ele pode disparar assim, fazer um tiro em parábola, sei lá. Ele é um arqueiro sinistro. Confia no arqueiro. É um arqueiro de quarto nível, mas tudo bem. Ué, Arqueiro de... você já fez coisas maravilhosas no nível 2. Mas isso porque é o Ian One Shot. Vejam, por favor, esse domingo a O 20 nossa tá pra live. todos. Vejam a nossa live. Ele pode girar também. Fica também de acordo com quem estiver utilizando, mas ele pode Sim, sim. pensar da forma com a qual achar melhor. Eu até lembrei qual foi a criatura que eu lembrei. E se o Tem torso uma dele estiver criatura parecida com isso enrolando? no He-Man. O torso dele estiver enrolando. Pô, bacana, seria interessante. Como é que é? O torso dele estivesse enrolando, não fosse exatamente fixo. Pode ser um pouco mais alongado, sabe? Como fosse um pescoço de hidra. Saquei. Pode ser. Caraca, Vou sinistro. pensar em alguma coisa assim para poder fazer Aham. a, A gente vai desenhar o, um palitinho pra é, revista. Igual que a gente fez pra logo. vou pensar em alguma coisa para fazer pelo menos o token dele. Marcos, a gente tá estourando nosso tempo. Estouramos muito já nosso tempo, inclusive. Gente, mais uma vez, vou até me adiantar no meu agradecimento aqui, deixar para o Paulo fazer o encerramento. Mas, assim, muito obrigado pela participação, uma vez mais, tá? Esse Léo que está sempre com a gente aqui, Criação de Monstros, Rospal, que também deu sugestões aqui. Gostei da tua ideia do anjo lá do Doctor Who. Mr. Jack Sullivan, eu ainda tenho minhas ressalvas sobre você, mas eu ainda gosto de você porque você matou mais criaturas no meu jogo do que os jogadores mesmo. Então, eu mesmo tendo minhas ressalvas contra você, eu ainda gosto muito de você, tá? E muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais. Uma vez mais, o nosso canal é para poder incentivar e poder divulgar o trabalho do Paulo,
que assim que estiver restabelecida a plataforma da iniciativa T20, a nossa ideia é que os nossos jogos possam entrar na iniciativa T20, então vocês vão ter a possibilidade de querer incentivar o trabalho do Paulo aí. Então fiquem à vontade de nos ajudar hoje, seguindo nas redes sociais, hoje fazendo a divulgação do nosso canal, espalhem a palavra da Orla do Dragão, falem desse antro de tesouros do RPG Nacional, para que todos possam participar. E o principal assinem o nosso Prime, deem o seu Prime pra gente, assinem o nosso canal aqui na Twitch, porque vai ajudar muito o nosso desenvolvimento, tá? Fiquem à vontade para participar, que você vai ter todo esse material que a gente cria aqui disponibilizado para você como assinante da Twitch, beleza? E aí, se for de qualquer outra forma também, pode mandar uma mensagem para a gente no inbox do Instagram que a gente vai conversando. Beijo grande para todos. Muito obrigado. E é isso aí, meus queridos. E mais uma vez, uma criatura magnífica foi criada e Megalock está orgulhoso de todos vocês. Em breve ela vai estar atormentando os grupos de aventureiro, sejam os meus, seja o de outros mestres. E reitero, como eu sigo nas redes sociais, se possível dê o seu Prime ou as suas inscrições. Até Sim, mais. sim.